Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do nosso Podpack. É o podcast da Pernambuco Consultora. Eu sou Mariana Vanderlei, diretora comercial e marketing da Pernambuco. Estou à frente deste projeto para levar sempre informações de qualidade para vocês, poder conversar com vocês através dessa ferramenta, escolher bons entrevistados, né, para que vocês possam saírem melhores depois de assistir nossos episódios do que quando vocês começaram. Que cada episódio desse possa trazer um insight para você, uma ideia, uma inspiração, algo que sua vida mude depois de você nos assistir. Então aproveita e sugere comentários, sugere entrevistados, se inscreve no nosso canal. Nós estamos no Spotify e no YouTube. Agora a conta do Podpack é separada da conta da Pernambuco. Cresceu tanto nossos episódios que a gente teve que separar e colocar uma conta específica para ele, para ficar lá a conta da Pernambuco Consultora com nossos empreendimentos e aqui ficar exclusivo para que a gente possa ficar livre para não falar só da Pernambuco, só não falar dos nossos empreendimentos, mas falar de vida, de liderança, de mercado, de forma geral, principalmente para os profissionais que querem evoluir, independente da sua profissão, tá? Então, dá seu like, segue a gente nas redes sociais, Pernambuco Consultora, Mariana Vanderlei 1, e faz aí seus comentários para o YouTube saber que a gente é importante para você, tá certo? E hoje, pessoal, hoje o universo é muito massa. O universo faz pessoas se cruzarem around the world, né? E, né, a gente se cruza sem a gente nem se conhecer quando vê. São afinidades. Afinidades. Mas eu vou apresentar aqui nossa convidada ilustríssima, viu, minha gente? Vocês vão aí, ó, peguem papel e caneta, porque aqui vai ser aula de MBA. Então, vamos lá. A gente vai abordar hoje o tema inovação no mercado imobiliário, sob a ótica de liderança e movimentos com Elisa Rosenthal. Tá certo seu nome? Rosenthal. Rosenthal. Muito bem. Conselheira de empresas do setor. Maravilha, olhe, vamos se juntar. Diretora e presidente do Instituto Mulheres do Imobiliário e fundadora da plataforma MI2B. Pode ser, mas Pode é ser? MI2B na versão portuguesa. Pode ser, é bom a gente saber, né? Colunista do Estadão e Exame, LinkedIn, olha aqui, Top Voices, é isso? Autora de Proprietárias e Degrau Quebrado, e vencedora do prêmio do Conecta Imóvel 22 e 23. Olha seu currículo, Elisa, maravilhoso, que orgulho. E Voz Feminina SG, olha aí, do Conecta Imóvel. Pessoal, foi muito aqui em Recife para o Conecta. Nesse ano, 22 e 23 também. A gente leva até corretores, funcionários. Por 2 anos foi consecutivos eleita entre as mais influentes do mercado imobiliário. Obrigada. Seja bem-vinda, Elisa. Muito obrigada, viu? Obrigada, Topar nosso convite assim, em cima da hora. Não, e é o que você falou mesmo, Mariana. Quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem da forma como tem que ser. Então, a gente fez aí esse contato, acho que em 48 horas e conseguimos realizar. E agradecer a turma aqui, viu? Todo mundo, a Isis, disponibilidade do pessoal. Elisa, para as pessoas assim, contextualizarem, né, a nossa conversa e até quando a gente conversar, saber um pouco quem é Elisa. Fala o que é que você veio fazer em Recife. Né? Por que você estava aqui lá com o nosso evento ontem? Fala um pouco para as pessoas contextualizarem aí teu relacionamento, né, com o mercado também. Contar um pouquinho tua história também. Eu vou contar, mas eu preciso dar um passinho só para trás. Quando eu estive em Recife há cerca de um mês, no CONAMI, que é o Congresso Nacional do Mercado Imobiliário. Isso. A convite do Secov Pernambuco, que desde janeiro me contratou para palestrar. Foi a palestra que fui uma das primeiras que eu fui contratada esse ano. Então, já estava com essa agenda marcada desde o começo do ano para palestrar no CONAMI. E no CONAMI eu palestrei sobre os cenários da industrialização no setor. Certo. Nesse evento, eu não encontrei com Zélia, do Cresce Pernambuco, mas por a gente se conhecer e ter muita também simpatia e sinergia pelo nosso trabalho, a gente se conversou e eu falei, olha, Zélia,
eu devo voltar brevemente para Pernambuco. Se tudo der certo, a gente vai fazer um evento juntas. E tudo deu certo porque, por conta do CONAME, eu fui indicada para dar um treinamento no Tribunal Regional Eleitoral, que eu estou dando hoje e amanhã, para as lideranças femininas do tribunal. Hoje, foi a manhã inteira, foi muito bacana. A liderança feminina é um trabalho que eu faço desde 2018. Olha só, e não é do mercado, né? Não é do mercado imobiliário, olha só. Ele acabou que ele não era para ser do mercado imobiliário. Sim. Aconteceu, sim, porque eu fundei o Mulheres do Imobiliário. E hoje eu faço um trabalho nessa área, que ele é muito reconhecido no LinkedIn, onde eu sou top voice. Eu tenho 15 cursos do LinkedIn Learning com mais de 60 mil alunos. E o meu segundo livro ele é voltado para isso. Mas eu tenho alguns pontos de sinergia no setor imobiliário e fora dele. Sim. Então, eu gostei muito de poder estar aqui nesse espaço do podcast, porque eu acredito que essa troca cultural, de conhecimento, ela é muito rica. Verdade. Por isso que a gente vai falar de inovação, e a inovação precisa disso. Porque se a gente não tiver diversidade de pensamentos, diversidade de pessoas, diversidade de ideias, a gente não inova. E eu fico falando muito também em repertório, né, Elisa? A gente, quem trabalha no mercado, quem trabalha ou nesse meio, né, jurídico, alguma coisa assim, mas ter repertório. Quem trabalha com venda tem que ter repertório. Tem. Então, tem que ter informações gerais. Se ficar só buscando informação apenas do mercado, apenas da sua área, a pessoa não tem até para se relacionar, para poder criar um vínculo, né, entre pessoas e troca. Por isso que o podcast, a gente teve muito cuidado no começo, não ficar só aquela coisa do mercado imobiliário. E trazer outras coisas também, né? Quando a gente fala de inovação, a gente fala de inovação. Nosso mercado, né, o nosso setor é muito forte nisso, mas isso pode servir de inspiração para outras áreas também. Sem dúvida. Porque o mercado imobiliário está na vida de todo mundo, a todo momento. Quando a gente senta, tem alguém ou comprando, ou vendendo, ou construindo, ou alugando, ou investindo. Ou procurando, são muitas formas a gente se relacionar com o nosso mercado. E se a gente ficar sempre na questão do metro quadrado e a rentabilidade, é uma forma muito técnica e do economês que a gente usa, sem dúvida nenhuma. A gente vai falar de rentabilidade e negócio. Mas o dia a dia, o mercado, ele tem muitas outras formas a gente pensar o mercado. A gente mexe com a sociedade, a gente mexe com o meio urbano, a gente mexe com a economia do país, a gente mexe com outros setores econômicos que fazem interseção conosco, como a construção, setores primários ou serviços. Então, tudo está muito interligado. E a visão para quem quer tanto comprar e vender, como para quem quer desenvolver, ela precisa ter um conhecimento mais ampliado para que ela consiga entender, primeiro, as suas oportunidades de expansão comerciais, de negócios e de visão inovadora. Porque o mercado que vai fazer igualzinho sempre, ele chega uma hora que ele chega no seu limite. Até para saber o que está vendendo, não ficar vendendo só essa coisa. Vendendo apartamento, né? Eu sou vendedora de apartamento. Você poder vender negócio, solução. Né? Então, acho que essa coisa da diversidade das informações, da inovação, acho que é importante para quem trabalha com isso e quem é atingido com esse trabalho, como você falou, né? O mercado, ele atinge muitas áreas. Sim. Né? Se a gente for listar aqui a quantidade de áreas que são atingidas com o mercado imobiliário, são gigantes. Eu prometi à equipe que eu ia seguir aqui o roteiro. Eu prometi à turma, já está todo mundo rindo já. Mas você falou, eu me lembrei ontem, que eu, olhando nas redes sociais, eu vi um anúncio de uma corretora, que para mim foi um marco, assim. Com essa coisa da inovação, a gente fala tanto da inovação do mercado, de inteligência artificial, de como se posicionar nas redes sociais, como colocar valor no seu trabalho, valor no seu produto e tal. E ontem eu vi um anúncio no Instagram de uma corretora que dizia assim, eu não sei se você conhece a região, mas é uma região do Paiva, sei, né, que é uma região de praia, assim, aí dizia assim, vendo apartamentos a partir de R$17 mil o metro quadrado. Aí eu nunca tinha visto assim, uma coisa tão
Direta. Dirigida, assim. E eu disse, será que sou eu que estou desinformada? Porque eu sempre pensei ao contrário. Eu sempre pensei em gerar valor, gerar vontade, para que o cliente possa ligar para mim, para eu conversar, para poder desenvolver isso. E aí eu fiquei pensando, na era da experiência, na era dos valores, de agregar valor, na era... Uma corretora que é uma pessoa muito experiente trabalhar com isso. Você que tem falado sobre esse assunto, né? Falou ontem essa coisa de liderança, de criar valor e tal. Como é que você vê essa questão de se posicionar apenas como venda de metro quadrado, né? Venda do valor do metro quadrado, assim. Eu, particularmente, não acredito nesse tipo, mas pode ser que seja uma forma, vamos lá, né? É um bom ponto. E eu vou te responder dando o exemplo. Eu acabei de voltar de uma imersão no Uruguai. Participei de uma imersão de 5 dias em Punta del Este. A gente até fez uma expansão do Mulheres no Mobiliário para a região. E a gente visitou diversos empreendimentos luxuosos. Então, Cipriani, Fendi, empreendimentos assinados e de luxo. E foi interessante porque a gente foi com um grupo de empresários brasileiros, inclusive aqui da região e de outras regiões do país. E à medida que a gente chegava no stand para conhecer os empreendimentos, a apresentação... Primeiro que a apresentação ela é um pouco diferenciada do que a gente vê aqui, porque são profissionais extremamente capacitados e que conhecem não só do empreendimento, como a história da empresa. E acho que esse é um diferencial para a gente deixar aqui também para quem nos ouve. Então, mostrar que você conhece a história, por exemplo, da consultora Pernambuco, mostrar que você conhece toda a trajetória de anos e qualidade. Então, as profissionais, elas vinham com toda essa... Vou falar as profissionais, porque a grande maioria eram mulheres, né, coincidentemente também. E aí, a hora que ela terminava a apresentação, a primeira pergunta dos empresários era qual é o valor do metro quadrado? E aí acho que isso é até provocado por nós mesmos, né? Eu acho que provocado por nós. Porque o nosso mercado, essencialmente, ele ainda é um mercado liderado por profissionais que vêm de uma carreira da engenharia e da economia. Apesar de ser um mercado que... Eu sou arquiteta, né? Mas que a arquitetura, que o urbanismo, que a relação humana e social, ela prevalece. Em vendas, a gente fala de relações humanas também. Ele ainda é um mercado, na sua grande maioria, orientado na planilha do VGV, da tiro e do resultado. A gente sabe, precisa dar resultado, tem que dar resultado. O nosso negócio é esse. Então, no final do dia, na ponta do lápis, é essa relação que a gente faz. Essa corretora, especificamente, eu imagino que o interesse dela seria falar com o cliente investidor. Porque o cliente investidor, ele está olhando para essa conta. O cliente que vai comprar porque é o sonho morar no Paiva, ou porque quer qualidade de vida, ou porque quer um bairro planejado, ou porque quer qualquer outra decisão que o Paiva pode oferecer, não vai ser impactado por esse anúncio. Mas quem está olhando o mercado com objetivo de metro quadrado vai talvez interessar. Então, é um pouco mais direcionado para perfil de cliente. De quem está buscando investir. Mas, ao mesmo tempo, não é um metro quadrado que eu diria a você que está, vamos dizer assim, uma oportunidade. Não é. Não é. Até porque 17 Isso, já, se fosse, né, não, tem aqui a partir de 13, sei lá, 14, né? E aí eu fiquei pensando, será que a gente está indo para um outro viés? Porque eu sempre falei isso aqui. Nós não vendemos metro quadrado, eu não vendo metro quadrado, eu construo, eu posso, exatamente, planilha de VGV, de viabilidade, isso faz parte da porta para dentro, da porta para fora. Eu vendo empreendimento, eu vendo, não é? Inclusive, quando o cliente vem falar comigo de metro quadrado, eu disse, eu nem sei, você está dizendo que meu metro quadrado é isso, eu mesmo não sei, né? Porque a gente não vende, mas será que é uma tendência as relações ficarem mais matemáticas, que eu acho que a gente está indo para outro caminho. Né? Eu acho que é um reflexo do como a gente está artificializando as relações como um todo. Então, as nossas relações humanas, elas estão mais artificiais por meio do advento da inteligência artificial como um todo, do uso das ferramentas digitais. É o WhatsApp, é mandar um emoji em vez de escrever, que vai significar a sua emoção, né? Ou simbolizar a sua emoção. É você, muitas vezes, ter um perfil fake para colocar na rede social, algo que você não é.
Então, à medida que a gente vai também vivendo isso socialmente, isso é refletido na forma como a gente se relaciona para os nossos negócios. A gente precisa retomar. Ontem, né, e até respondendo de novo a tua primeira pergunta, eu trouxe esse conteúdo que eu desenvolvi para falar com o setor, que é um conteúdo totalmente voltado para o exercício da liderança. Porque eu senti que tem uma escassez muito grande de entender de fato o que é a liderança por esse olhar, uma liderança mais integradora, uma liderança autoral, onde a gente também trabalha uma autoconsciência e consegue imprimir isso no mercado. É um mercado onde a gente vê muita gente comprando curso e não fazendo, comprando livro e não lendo, né? E aí é uma metáfora para dizer muita gente que fala um monte de coisa por aí, mas na realidade não faz nada. Né? E vende mentorias caríssimas dizendo que vai explicar como fazer e acontecer, e nunca fez e aconteceu nada. E aí a gente pega pessoas com experiência, com vivência, com construção sólida, e muitas vezes elas não têm, de fato, a oportunidade de transbordar isso, de levar esse conhecimento. Né? De pois dividir. Então, e tanta gente que não tem... E ontem eu vi isso também, uma pessoa eu vendendo, olha, além de eu ser médica do não sei o quê, eu também sou mentora para você ter performance nas redes, sabe? Uma coisa bem assim... Bem, ficou fora. Mas vender apartamento não é brincadeira, né? Principalmente se trata até por com isso que o nosso mercado com... tem tantos casos, né, na mídia. E, invariavelmente, a gente vê casos que prejudicam muito a relação, né? Que acabam também criando insegurança nas transações, insegurança para as empresas. Em São Paulo, a gente está com a questão do HIS, que foi vendido como produto de investimento, que é um caso que está na mídia. Então, a gente vê que muitas vezes tem uma má intenção na forma de fazer o negócio imobiliário. E você vai falar, poxa, mas aí vou ganhar menos. Você está fazendo o que é certo. Então, muitas vezes a gente também tem que avaliar o quanto, né, voltando para uma questão do metro quadrado, o quanto que a forma de comunicar e fazer, você também precisa muitas vezes abrir mão do seu resultado para fazer o que é certo e dar exemplo para o setor. Né? Vamos lá, Elisa. Na tua trajetória, né, a gente até conversou antes de começar aqui, que você tinha um caminho, né, que você trabalhava na área e, de repente, você mudou, assim, para não... Eu percebi na sua conversa que, ao invés de você fazer... parte só especificamente numa empresa ou especificamente numa área de trabalho, você decidiu olhar ele como um todo, olhar o mercado, fazer a diferença no mercado, né? Poder contribuir Sim. com alguma coisa. E isso é algo que, às vezes, até as pessoas me perguntam muito, Mariana, por que você não faz isso? Né? Mariana, por que você não faz? E eu tenho muito, assim, respeito e orgulho de quem tem a coragem de fazer isso. Porque, às vezes, a pessoa está no seu conforto aqui, está bem, é bem remunerada, é bem reconhecida, né, tem uma carreira ou, sei lá, alguma coisa, mas que, de repente, enxergar que em outro viés, em outro caminho, você pode contribuir mais, espalhar mais e provocar mais, né? Distribuir mais informações. Quando foi que você... Poxa, aqui, né, eu estou saindo aqui, mas eu vou ter mais oportunidade aqui de espalhar meu conhecimento. Eu não sei se foi tão consciente essa decisão. Eu acho que primeiro ela vem de uma forma inconsciente, por conta das minhas próprias raízes, né? Eu sou da comunidade judaica e nasci nesse meio, então... No judaísmo se prega o Tikkun Olam. Tikkun Olam é deixar o mundo melhor do que quando você chegou. É quase que uma missão de melhorar o pedacinho que lhe cabe. A transformação que você consegue alcançar. Mas eu acho que esse é um conceito amplo e profundo, mas que cada um toca de um jeito. Vai fazer diferente daquilo ali à medida que você conhece esse conceito, como que você imprime ele na sua vida? Pode ser desde uma tzedakah, que é a doação, você faz uma doação para uma caridade, ou para uma instituição, enfim. Ou quando você, no final do ano, resolve doar, ou em qualquer momento. Mas cada pessoa faz de um jeito. O que aconteceu na minha vida foi uma transformação mais radical depois da maternidade. Então, eu sou mãe, a Cora vai fazer 12 anos agora, o Josh tem 9.
E depois que meus filhos nasceram, mudou muita coisa internamente e externamente. No mercado de trabalho, a gente sabe que, apesar de que, na época, eu era totalmente analfabeta do ponto de vista de liderança feminina, 100% analfabeta. Se me perguntasse se eu preferia contratar uma mulher, eu falava homem, porque mulher engravida. Eu era essa pessoa, então eu tenho lugar de fala para chegar aqui e explicar esse processo de consciência. Eu mesma pensava assim, né? Então, mas a gravidez me fez acordar para uma realidade, que é uma realidade feminina, de que a maternidade impacta na carreira. Fato, ponto, indiscutível, não tenho que discutir aqui. Lógico. Ela impacta. Impacta muito. Impacta. Pode impactar para muitos positivamente, negativamente, mudança. E para mim impactou de uma forma que, naquele momento, a minha condição profissional não cabia nesse lugar da maternidade. Eu precisava ter, primeiro, que uma equipe em casa. Eu sou divorciada e, na época, assim, essa questão do o pai ajuda em casa, que eu já acho um termo também pejorativo, porque o pai tem que ser pai, tem que exercer a função dele, mas, na época, eu precisava ter uma equipe, literalmente, para dar conta da minha ausência. E aquela história de trabalhar até tarde, eu vivo em São Paulo. É quase uma microempresa, né? É uma microempresa. E era para mim um conflito interno muito grande precisar pedir para meus filhos não dormirem para eu conseguir vê-los, sabe? Essa dificuldade de você equilibrar os papéis, enfim, foi muito complexo. E eu entendi que, poxa vida, qual é a minha projeção, né, de carreira aqui dentro, ir no mercado, antes de fazer 40 anos, refleti muito sobre isso. Eu não venho de uma família do mercado imobiliário, não tenho essa relação familiar que muitas mulheres possuem hoje no setor. Então, eu enxerguei algumas dificuldades extras para conseguir superar aquele momento de crise ali que eu vivia. E eu resolvi, então, abrir minha própria empresa. Saí de uma relação muito positiva com a empresa que eu estava, mas eu montei a minha empresa de desenvolvimento. E, durante esse processo, eu enfrentei todos esses dilemas clássicos de livro. Ter dificuldades com a sociedade. Fui ser sócia da minha melhor amiga. Não somos mais melhores amigas. Teve direito a passar por tudo. Passei, né? Por tudo. Até chegar um ponto e falar, tá bom, então é o seguinte, transição de carreira, acho que não deu certo, reconhecer quando termina. O que eu vou querer fazer? E aí eu tive esse contato com a liderança feminina e quis me aprofundar. Por 1 ano e meio eu estudei o tema. E posso te dizer que eu tive um podcast com 150 episódios em 2018, onde ninguém sabia o que era podcast. E consegui fazer 150 episódios. Eu fiz 150. A gente achava que a gente estava bem, hein, galera? Em 2018 não tinha essa equipe toda. Eu levava o meu microfoninho, eu editava, eu baixava o programa, fiz tudo autodidata lá, assistia os vídeos em inglês, o YouTube, como é que fazia. Enfim, foi um conhecimento muito interessante que eu adquiri e, claro, você vai ouvir hoje, você vai ver que a qualidade não é a qualidade de hoje, mas e cada pessoa que você conversa é uma aula, É uma aula. E eu comecei a conhecer, e na época, como o movimento do podcast estava começando, eu fazia até parte do grupo de mulheres podcasters e tal, eu consegui entrevistar CEOs de grandes empresas. E isso me abriu também portas super positivas. E eu comecei a trabalhar a comunicação, trabalhar o conteúdo, trabalhar temas, perceber que eu vivia uma relação abusiva e não tinha noção, e questões nesse sentido. Então, a gente vai também aprendendo, né, na conversa, aprendendo com a troca. E tudo isso para dizer que depois, quando eu voltei a trabalhar com o mercado imobiliário na pandemia, que fui trabalhar com uma empresa de uma imobiliária digital, eu já tinha um conhecimento adquirido que mudava a minha forma de pensar, mudava a minha forma de relacionar com o setor. E eu comecei a perceber que a relação com o setor, ela é multissetorial, né? Ela é plural. E claro que... Você não precisa ser desenvolvedora de empreendimento para estar dentro Não, do a mercado. Especialidade, ela ajuda e contribui e é muito importante, né? Então, hoje, por exemplo, o meu foco no meu trabalho está muito orientado para projetos inovadores. Então, a linha de retrofit, senior living, industrialização. Então, buscar processos inovadores, que é algo que eu realmente me aprofundo. Mas a especialidade, ela é importante, mas tem um livro, inclusive, do Edward Epstein, que fala... Porque generalistas triunfam no mundo de especialistas. E eu acho interessante esse conceito, porque é importante você ter uma especialidade, mas você precisa se abrir. Você precisa se abrir, até porque a abertura é uma sobrevivência no mundo onde a inteligência artificial amanhã pode se substituir completamente.
Então, se você está Se isso aqui que você fornece, a IA vai fazer por você, você tem que Quem imaginava que inventar outra história. Tradutor, dublador... Bom, a gente fala, né? O exemplo clássico que a gente usa, que é o ascensorista, máquina de filme, mas a gente já evoluiu isso, já vê que a inteligência artificial, ela substitui, às vezes, departamentos inteiros. E eu vejo hoje, com o Instituto, que eu tenho uma equipe muito enxuta, muito terceirizada, enxuta, reduzida, para manter um instituto que tem essa causa social, o quanto que a gente usa de tecnologia, o quanto que... E ainda mais agora, com a produção de texto, produção de copy, de conteúdo, são coisas que a gente faz com uma velocidade. E eu acho que a gente vai cada vez usar tanto que vai ficar normal. Normal as perguntas. A gente quer até perguntas simples, como a gente escrever, como tal. Vai ser tudo, a gente vai ter acesso a tudo. Vai perguntar mais nada a ninguém. Esse é um perigo, né? Que a gente precisa... A gente precisa perguntar sempre, e sempre duvidar, e se perguntar se as respostas que a gente tem da inteligência artificial, se elas são verídicas, e sempre checar, né? A gente tem que sempre ter essa dúvida. Nossa, mas o fato é que ajuda muito no dia a dia. Ajuda muito. Imagina, planilhas gigantescas que a gente precisava analisar. Eu lembro que uma das minhas atribuições, quando eu estava nessa multinacional, foi antes das leis do distrato, em 2016, quando teve a lei do distrato. Antes da lei do distrato, eu cuidava de um empreendimento que tinha 550 distratos em análise. E eu planilhei um a um, com todas as decisões. Quanto pagou? Qual foi a decisão do juiz? Quanto ia devolver? Como ia devolver? Qual que era a fórmula? Qual era a atualização da fórmula? E eu tinha que encontrar uma similaridade entre as decisões para a empresa adotar qual seria o seu caminho. Tudo isso feito na unha. No Excel, na unha. Imagina hoje em dia que facilidade que você teria com inteligência artificial. Você acredita que nessa época a gente teve aqui na empresa 1.400 distratos? Acredito, claro. 1.400 claro que eu acredito. E hoje a gente está aqui firme e forte, mas de 1.400 já foi um Quebrou caos. muita gente. Muita gente ficou... E a gente que passa por isso e vê gente que está vendendo curso que nunca cuidou de um distrato na vida. Eu fico vendo isso. Fico vendo. Você precisa viver um pouco. A gente teve 1.400. Porque na época a gente tinha empreendimentos de Minha Casa Minha Vida, só que não era desse... era um outro formato. Não era o formato, meu Deus. Mas, enfim... E teve foi um caos, um caos. E a gente teve que revender. Tinha apartamento que a gente revendia 3 vezes. O mesmo apartamento. 3 vezes. Aí depois que a pessoa passar por isso, aí acho que a pessoa tem alguma coisa para falar. Antes disso, vamos lá. Você acha que o mercado brasileiro imobiliário ainda patina em inovação? Acho não, tenho certeza. Olha, pra gente pensar... E quais são as resistências que você acha, certo? Ótimo. Ok que mas por quê? Será que é medo? É intencional? De repente é ignorância? É falta de são muitos capacitação? Fatores. Um dos fatores que eu mapeei, inclusive, para essa palestra, foi a minha coluna que eu escrevi para Exame. A penúltima coluna para Exame, eu entrevistei a Alea, que é da Tenda, que é a fábrica de casas madeira, em wood frame, e a Steel Corp, do Roberto Justus, agora que entrou para o mercado para fábricas de casas de steel frame, que são as fábricas de aço. E na conversa com ambos, foi interessante, vou só dar um passinho para trás. Essa ideia surgiu quando eu estava no lançamento da fábrica do Justus. Eu ouvi do superintendente da Caixa, que estava do meu lado, falar o seguinte: que pena que a gente ainda vê muita barreira do consumidor para comprar a casa de steel frame. Nessa hora, o Justus estava anunciando a casa mais barata do Brasil, que ele disse que vai agora divulgar. Agora é o relógio. Veja, olha aí. A gente tira o celular e quem toca é o relógio. Então, ele estava anunciando a casa mais barata do Brasil. E aí, quando eu ouvi ele falando, eu falei, gente, você realmente... Pensa comigo, será que a pessoa que está comprando sua primeira casa, ela vai bater na parede e falar, eu não vou comprar essa casa porque a parede está fazendo barulho de parede oca?
fiquei um pouco questionando esse comentário, porque ele trouxe que a Caixa tem há mais de 15 anos uma linha de incentivo ao steel frame e tal. Bom, deixa eu conversar com esse pessoal. Aí eu conversei com o COO da Alea, com o steel frame, e falei, qual é o obstáculo hoje para a gente industrializar o setor? Aonde está o obstáculo? E a resposta é que o obstáculo está nas próprias pessoas do setor. Os próprios sindicatos, entidades, conselhos, empresários. Então, na minha visão externa, apartidária, eu acredito que a gente ainda precisa fazer uma grande união de entender que a gente precisa mudar o modelo, o modus operandi. Porque os impostos são maiores para industrializar. Então, por que o mercado não se reúne e vai discutir isso? Porque quando precisa decidir, debater sobre aumento de taxa Selic, o mercado se une, vai para Brasília e vai debater. A gente está numa escassez de mão de obra histórica. A gente está com uma qualidade de materiais absurdamente baixa, porque os materiais estão piores. Eles ficaram piores na pandemia por conta dos insumos ficarem mais escassos. Isso não melhorou, só piorou e o preço aumentou. Então, o preço da mão de obra tá pior. A mão de obra está pior, o material está pior, o custo de obra só aumenta, o custo do terreno aumenta, a conta cada vez menos vai fechar. Então, a gente precisa criar soluções. Que eu acho que voltando um pouco para essa área de vendas, eu acho que a turma que vende também tem um pouco de responsabilidade sobre isso, que diz logo que não presta. Pois é, também. Né? Tem essa. Diz logo que não serve. Eu me lembro demais quando a gente começou a fazer Minha Casa Minha Vida, que era parede de concreto. Então, né? É porque não pode quebrar, não pode. Minha gente, casa popular, a pessoa está preocupada se vai furar um quadro, sabe? Ainda mais aqui, que é uma região quente, a qualidade térmica da parede de concreto, ela consegue criar uma ambiência muito melhor. Total. E a mesma coisa quando foi fazer de gesso, né? Gesso acartonado. É um problema, porque... É que na disputa comercial, você acaba tendo que prejudicar o outro para querer ganhar. E aí tem uma frase que não é minha, mas eu gosto de usar, que é a história do não adianta competir comigo porque eu também quero que você ganhe. Então, se o mercado entendesse que essa competição é prejudicial para o mercado, que a gente nunca vai sair do tijolinho... Vai descobrir como solucionar, não como dizer Pois que não é, faz, porque aí você pega serve. o tijolo, é o chapisco, é a argamassa, é o reboco, é a massa corrida. Olha quantos materiais, quantas mãos de obra, quantas camadas você precisa ter quando você vem com uma parede pronta. E a facilidade disso, mas aí vai tirar a mão de obra. A mão de obra já não tem, já não existe. Então, Elisa, eu precisava de você semana passada aqui na empresa, viu? Porque a discussão nessa sala foi exatamente essa. eu volto quando você quiser. Porque são resistências. São assim, resistências. Resistências ao desconhecido, de repente. Resistência ao medo do desemprego, de ter que tirar pessoas. Quando a gente mudou do cobre pro PEG, mudou, o mercado mudou, ninguém mais deixou de usar o cobre para usar o PEG na tubulação. Foi uma mudança total. Então a gente precisa entender como que a gente faz essas mudanças totais para uma mão de obra mais especializada. Vai ficar mais caro? Vai. Só que em vez de ter 10 pessoas para chapiscar, você vai ter 2. Isso. E eu vou comprar pronto e vai só aplicar e tá resolvido. Mas vai custar mais o preço de 2, e a qualidade, e a refação, e tudo. Então, e a obra vai ficar mais limpa, e você vai ter menos entulho, você vai ter menos caçamba, você vai ter menos bota fora, tudo é uma cadeia. Mas entender a cadeia do nosso mercado, muitas vezes a pessoa que é extremamente especialista, eu vou olhar isso. Então, agora, até para fechar o assunto, o Instituto, a gente assinou um programa, nós somos signatários de um programa do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, junto com a FAPESP, em São Paulo. Esse programa completa 1 ano agora, no dia 4 de dezembro, que é meu aniversário, e a gente vai comemorar... Você é bem pertinho de mim, viu? Porque eu sou 24 de novembro, fiz semana passada. Então você também é sagitariana. Também. Eu senti que também, tinha uma também, energia boa aqui. Também. Então, esse programa, ele é um programa de cidades carbono neutro. A gente quer ajudar o IPT e a FAPESP a divulgar para o setor imobiliário quais são as iniciativas que a pesquisa vai trazer para ajudar o mercado a descarbonizar. Porque o mercado imobiliário é um dos que mais carboniza, né? Mais polui no mundo, por meio da construção e do concreto. Então, também a gente precisa ter um pouco de consciência. Aqui, 4h30 da manhã, começa a amanhecer, gente. Chega 7h30 da manhã, já está... Sol de meio-dia. E se a gente aumentar mais 1,5
grau, né, de calor. Será que vai dar a conta? expectativa de acontecer. Então, a gente também precisa pensar um pouco a respeito disso. Independente de quem questiona ou não a mudança climática, ela existe, ela está aqui, a gente sente ela. Então, o nosso mercado também contribui para isso. A gente precisa criar mecanismos. Uma coisa que eu acho interessante é que para a construção existe uma resistência à industrialização. Porém, o mercado de personalização, o mercado de reforma, o mercado de revestimento é super rico em você comprar tudo pronto. Sem dúvida. Essa coisa de parede ripada, parede não sei o quê, revestimento. Então, essa área conseguiu crescer muito em detrimento de que as empresas ainda continuam fazendo de parede, de tijolo, de tal. Mas se você for para a indústria de revestimento personalizado, para a indústria de revestimento... painéis, né? Painéis que imitam madeira. E o cliente topa. Agora, é engraçado que na hora da construção existe uma... Eu acho que porque envolve muita coisa, como você falou, sindicato... enfim, acho que são outros interesses. Cultural. A mudança cultural ela é mais difícil de mudar. Por isso que ontem a gente fez até um exercício lá das crenças limitantes, de entender culturalmente. É muito cultural. A gente tem dificuldade de mudar um meio de pensar. Para mudar para carro elétrico já é uma dificuldade, né? Já é uma mudança também difícil da gente conseguir trazer para uma realidade. Imagina falar de onde a gente mora, da segurança da habitação, de ter uma casa sólida, né? E aí tem a historinha do lobo mau, e aí o lobo mau chega e vai assoprar a casinha do porquinho. Então, assim, também a gente pega na forma lúdica, a gente aprendeu desde a infância que a casa é mais resistente a de madeira tijolo. Vai dançar, né? Mas é a solução da moradia e a gente vai ter que se adaptar. E é importante falar que a gente tem um déficit habitacional de 6 milhões de moradias, 5,8, né? Dão 3,5 Recifes, praticamente, Pernambuco. Então, a gente também precisa entender que é volume. É volume. É volume. Não adianta a gente achar que vamos industrializar, que eu vou perder mercado. Não. O volume é tão significativo, tão grande que a gente vai precisar industrializar. Cada vez mais. A gente já industrializa, mas menos de 10% do mercado. A gente está conversando aqui, eu já estou pensando em a gente marcar várias empresas, a gente fazer um evento sobre isso. Porque não precisa ser só a Pernambuco Construtora, a gente pode, né, juntar outras empresas e poder falar ter um movimento, sobre... né? Criar um movimento pró-industrialização. É o caminho, a gente precisa criar... isso vai impulsionar a economia. Vamos sair um pouco dessa área e vamos para a área de liderança, certo? É um tema que eu gosto, porque ele é extremamente desafiador, assim, extremamente sutil, né? Ele é estratégico, ele é sutil, ele pode dar muito certo, como ele pode dar muito errado, né? Porque o poder do líder é você, olha, agora a gente vai virar a nossa atenção para cá e todo mundo... Enfim, isso é um poder que nem todo mundo sabe ter. Né? Nem todo mundo sabe ter. E que também não é para todo mundo. Não é para todos. Não é mesmo. Mas que tipo de liderança você acha que o nosso mercado precisa? Assim? Que tipo de... Independente se a gente está falando um pouco até de liderança feminina ou masculina, mas que tipo de liderança você acha, né? Independente se é homem, mulher, novo, jovem, tem muito isso também. Eu escuto muito essa coisa que essa geração nova não quer, né, assumir esse papel. Não quer, né, assumir esse papel de liderança, quer muito mais autonomia, quer muito mais ser responsável apenas pelo seu próprio resultado. Né? Então, são duas situações. Como você vê hoje e como você vê mais para frente. Sim. De fato, a gente vive uma crise de liderança, não só no setor imobiliário, né, geracional. Eu vejo que a gente tem uma escassez da liderança, e aí eu preciso aqui fazer um parênteses, porque o que eu trouxe ontem para o evento
faz parte de um conceito de liderança que é o que eu me especializei, que se chama liderança Shakti, porque propõe o equilíbrio do feminino e masculino nos negócios. Mas isso não significa o equilíbrio muito interessante aquele quadro. Isso não significa o equilíbrio entre homem e mulher, o equilíbrio entre as habilidades, como eu trouxe ontem, habilidades que são mais naturais do universo feminino, como empatia, criatividade, inovação, que a gente está falando aqui, e a habilidade que são mais reconhecidas nos homens, como foco, direção, né, e assertividade, algumas habilidades que são fundamentais e importantes, mas muitas vezes a gente vê em excesso, e até usando aquele gráfico como referência, para quem depois quiser, compre meu livro, que o gráfico está lá. Faça isso, é o seu jabá, tem que fazer. Esse gráfico, ele mostra, né, os polos de liderança e como eles se manifestam quando a gente tem uma liderança consciente como uma liderança inconsciente. Eu vejo hoje que a gente precisa de lideranças conscientes, que existe hoje uma crise de liderança consciente, que são lideranças que têm consciência de como essas pessoas lideram e para quem elas lideram, e que é a liderança empática, que é a liderança com responsabilidade, a responsabilidade do que eu faço e para quem e, né, com o que eu faço. Então, é uma liderança que muitas vezes tem fome de poder, ela quer resultado a qualquer custo, e ela muitas vezes até tem um viés mais violento. Eu vejo que essa característica ainda é uma característica que a gente carrega de um mercado muito tradicional que pouco se procurou se capacitar, se diferenciar. E outro dado que eu trouxe ontem, que é do Fórum Econômico Mundial, que fala da crise da mão de obra, ele mostra que dentro dessa crise de mão de obra, um dos aspectos que o nosso setor se diferencia do resto do mundo é que apenas 34% dos nossos profissionais investem em requalificação e também, né, e maior requalificação e acréscimo da sua qualificação. Então, que é o upskilling e o reskilling. Eu reciclar meu conhecimento, porque o conhecimento precisa ser reciclado sempre, e eu me capacitar mais. Então, se você, homem ou mulher que estiver ouvindo esse episódio, pensa no seu último curso de capacitação, de reciclagem, aonde você busca conhecimento. Eu adorei que você falou ontem dos podcasts. Eu também sou adicta a podcast. Eu faço musculação ouvindo podcast, eu corro ouvindo podcast, tomo banho ouvindo podcast, coloco podcast na que eu estou escovando o dente. É no banheiro, é dentro do carro. É no mercado, eu vou fazer supermercado ouvindo podcast. Então, também sou bem viciada. Tem os podcasts que é só brain rot, que é só para limpar o cérebro. Sim, tá, e tem tudo aqueles bem. que são para conhecimento. E é uma oportunidade muito grande de capacitação e conhecimento. Então, se abra para isso. O conhecimento hoje ele é gratuito, ele tem acesso em muitas plataformas, mas poucas pessoas se abrem para isso. E aí ficam naquela história que eu volto, que é comprar o curso e não fazer, comprar o livro e não ler, né? E achar que vender apartamento é vender 1 metro quadrado sempre e continuar com essa história, né? Ô, Elisa, quando você fala assim em liderança, você falou uma coisa assim, violenta, querer vender a todo custo, a forma de cobrança. Eu acho que é um desafio o equilíbrio. Né? Total. O desafio também ao ponto de você não fazer essa violência verbal, esse assédio e tal, mas também, ao mesmo tempo, ter um cuidado de só não afagar, né? De fazer um afago, não... meu amorzinho, que peninha, você não vendeu, né? Então, é um desafio para a questão, de forma geral, né? Nas empresas, de forma geral, é um desafio essa relação. Por isso que, logo na sequência, eu trago aquele vídeo do Jay Shetty, porque quando ele fala que a linha reta é você tá morto e a linha que pulsa é a linha da vida, porque equilíbrio, a gente tem a ideia de que equilíbrio é a gangorrinha equilibrada. Pois é. Mas não é gangorra mesmo, a gente buscar esse equilíbrio. Na nossa vida é assim. Quando a gente tá muito bem no amor, a conta bancária tá vazia. Quando a conta bancária tá cheia, você tá com azar em algum lugar. Quando você tá magra, você tá com algum problema de saúde. Quando você tá bem de saúde, você acabou de engordar. E assim, a gente vai... É o ciclo da vida, assim, né? É o ciclo da vida e a gente vai... O próprio mercado imobiliário é cíclico. A gente falava agora há pouco da lei dos estratos. Em 2010 teve a crise do Lehman Brothers, que depois veio aqui a tal da ondinha, que veio uma onda e que muita gente se ferrou também.
Agora a gente está vivendo uma crise da Selic a 15%, vai completar um ano, né? E vamos celebrar aí esse parabéns, entre aspas, mas a gente está... aniversário dela. A gente está sobrevivendo a uma Selic, uma das mais altas históricas, e a gente precisa continuar fazendo isso acontecer. E o que vai acontecer ano que vem com a questão da eleição? Então, assim, também tem uma grande dúvida do nosso mercado. A gente passa nesses momentos cíclicos, né, do nosso setor, geralmente a cada 5 anos, que também é cíclico. Eu adoraria ter comprado muito apartamento quando a Selic estava 2. Muito, mas eu estava me divorciando na pandemia. Não era, de repente, a sua realidade naquele momento. Pois é. Eu falo hoje pro meu marido, eu só quero que na próxima baixa a gente consiga investir o máximo possível. Então, às vezes a oportunidade aparece, mas você não está no momento, porque os ciclos não estão ali conhecidos para isso. Eu me lembro, Elisa, assim, tem 2 coisas que eu me lembro do mercado que me marcaram. Uma é que eu já cheguei a vender apartamento em 150 parcelas. Sim, direto com a construtora. Direto com a construtora. A gente vendia em 158. Na época da Não era no apartamento popular, é da época isso. Já era plano 100, médio padrão, né? Era em 158 vezes. E depois teve os juros a 2, certo? E a gente já chegou a vender a 14. Sim. Né? A gente já chegou. A gente está vendendo a 15. Isso, né? Isso, a gente vendeu e voltou. E é incrível como assim, nunca o juro... E como é cíclico e a gente continua aqui. A gente continua. E as pessoas continuam precisando de casa, as pessoas continuam... Sim. As pessoas falam assim, Mariana, quando você fala, parece que é mentira. Eu moro num apartamento que não é da Pernambuco e que eu tirei um financiamento para comprar. E na hora que eu tirei o financiamento, eu paguei uma taxa, né? Já tinha sido uma taxa muito boa e abriu aquelas oportunidades de você fazer a portabilidade. E eu baixei, sei lá, um exemplo, a parcela era, nem me lembro aqui, mas imagine que fosse, sei lá, R$5.000. E a minha parcela passou para 3. Sabe? Foi um negócio assim, absurdo de vantagem. E isso é cíclico. É cíclico, exatamente. Isso é cíclico. Mas, trazendo um pouco até essas coisas, dessas mudanças para a liderança, é uma decisão de um líder de saber passar por isso, de saber que vai passar isso, de saber que tem que ter uma certa resistência a essas situações externas para que possa cuidar da equipe, para que possa cuidar das situações. Sem dúvida. E as pessoas saberem, especialmente nessa ponta de vendas, que foi teu exemplo totalmente alinhado com a realidade, que é a portabilidade que a gente tem hoje. Então, a gente está no cenário de 15 que vai baixar. Isso. Fato. Se é fevereiro, março, outubro, novembro, mas vai baixar. E se hoje eu consigo comprar um apartamento num plano financiado, né, numa condição financiada, e eu posso portabilizar ele no futuro, saber que isso vai acontecer, eu posso ter essa oportunidade. Agora, você também é divorciado assim como eu. Quando a gente se divorciou, a gente foi consultar a taxa Selic antes? Provavelmente não. Deixa eu ver calma, antes de eu assinar aqui, eu preciso ver, né? Se está favorável a Selic. Isso. A gente se divorcia. Eu vou poder comprar o meu apartamento financiado. A gente casa, divorcia, tem filho, as pessoas saem de casa ou não. A vida acontece independente de ficar consultando a taxa Selic ou não. Exato. E a compra do imóvel, na grande maioria das vezes, ela está muito mais condicionada à mudança familiar do que aos R$17.000 no metro quadrado. Então, a condição da necessidade, ela vai acontecer e esse basal do nosso mercado, ele está ali acontecendo, independente de estar 15, 14, 13, 12, 11, 10... Sempre vai ter alguém se divorciando, casando, ficando viúvo, nascendo, crescendo, saindo da casa dos pais, saindo... Esse ano nós fizemos uma pesquisa pelo Instituto, que é o impacto da separação e dos divórcios na aquisição dos imóveis. Saiu no valor econômico no primeiro semestre. Uma casa vai virar 2, a gente precisa vender... Quando eu me divorciei, gerou 6 demandas. Olha aí. Eu aluguei, ele alugou, eu comprei depois investi em outro, precisou vender o que eu morava, né? E eu vendi um que era da minha família para poder também ter que era uma herança, para poder ter uma reserva. Então, gente, assim, olha quanto que mobiliza. Casal só. Quando você casa, você sai de 2 casas que já existiam para uma, mas se você divorciar, uma demanda muito maior. Então, calma, a gente não está estimulando, não estamos estimulando, até porque envolve muito. Mas se quiser comprar 2, a gente está vendendo.
Temos imóveis para divorciados. Exatamente, temos todos os perfis. Não que uma vez a gente aqui falando com um episódio sobre financiamento imobiliário. E falando que eu já tive mais de um caso na empresa de clientes que se divorciaram no cartório para poder comprar um apartamento financiado. Porque se um tiver no Serasa, mesmo que a renda seja só de mas imagine que seja ele ser casado, ele né? bloqueia. E você vai usar só sua renda para comprar. Se seu marido tiver qualquer pendência no Serasa, vocês não conseguem comprar, mesmo que a renda seja só sua. Mas como você é casado, dependendo do regime, se for comunhão... Se for união estável, eu acho que não. Não, mas se for comunhão parcial de bens, só se for separação total. Total de bens, Então, eu já tive vários casos de cliente de comunhão. Façam a sua análise e o seu termo pré-nupcial para saberem a orientação. Isso é muito importante. A gente fez um episódio aqui só sobre isso. Pacto pré-nupcial. Sobre tudo relacionado a isso. Coisa que eu aprendi também no podcast, tá? Também aprendi. Porque eu não tinha feito no meu primeiro casamento. E eu casei com comunhão parcial de bens. Eu também. Então, pronto. Então, a gente fez um episódio aqui só sobre isso. Só sobre que uma coisa é amor. Outra coisa é o regime de casamento. A gente foi bem interessante. Eu trouxe uma pessoa que é especialista nessa parte cartorial, especialista nessa parte... enfim, dessas coisas. Hoje em dia é muito importante, gente. Faça. E se não tiver feito, todo mundo aqui sempre saiu tempo sabido de no fazer, dia. Todo mundo saiu sabido. Um terminho, um contratinho de gaveta, um terminho pra... Vamos para a última pergunta, que ainda tem um monte, mas tá vendo? A gente conversa muito, tem que fazer outro. Tá bom. Senão a gente não eu acho bom de deixar um assunto para poder voltar. Isso. Fazer episódio parte 2. Boa. Mas para a gente... vamos tentar dar uma fechada. Assim. Como você falou, né? Você fez 150 episódios de podcast, você circula com diversas empresas, com diversas áreas de atuação, com diversos diretores, CEOs, C-level, gerentes, enfim. Você consegue, onde você circula, você consegue enxergar uma similaridade entre empresas ou gestores ou CEOs de sucesso? Você consegue enxergar uma similaridade, ou uma decisão de caminho, ou, né, poxa, aqui fulano está fazendo meio que parecido, né? Além, lógico que a gente não está falando da questão de ética e tal, claro, mas isso é básico, é básico. Eu tenho percebido, claro que o meu olhar, ele é um olhar também treinado para muito das virtudes que eu considero serem virtudes importantes para o nosso setor. Mas eu tenho percebido que essas lideranças que estão se destacando são lideranças que estão preocupadas, sim, com essa pauta de governança socioambiental, onde elas estão preocupadas em trazer transparência empresarial, se preocupam em formação de time de gestão mesmo, de desenvolvimento de pessoas. Então, as empresas têm programas específicos para isso. São empresas que estão criando identidade de produtos com sinergia para o nosso mercado brasileiro. Então, parando de trazer aquela ideia de que tudo que está lá fora é maravilhoso. Eu acho ótimo pegar inspiração lá fora. Mas a gente precisa olhar nossa cultura, enaltecer também o que nós temos de bom, reconhecer que a gente faz empreendimentos que têm uma transformação local nos bairros que a gente atua, na sociedade que a gente quer impactar. Então, cada vez mais, quando a empresa ela entende o seu poder de transformação social e urbano, ela tem um destaque muito grande. Essas empresas têm hoje lideranças que estão se destacando. Eu vejo isso por meio não só das redes sociais, mas dos prêmios que as empresas estão recebendo, do sucesso de vendas dos produtos, da forma como você depois caminha pelos bairros e vê a cidade e fala, nossa, realmente esse bairro está transformado. O que aconteceu? A empresa aqui trouxe uma benfeitoria, trouxe, né, como a gente fala na arquitetura, uma acupuntura urbana, porque transformou por meio do seu prédio todo o ecossistema e aquele bairro se valorizou. Então, é uma visão que eu vejo que as empresas que se preocupam com esse olhar mais integrativo, elas estão se destacando. Sabe que o que vai deixar é um legado... É um legado para a cidade, social. Não é só para aquele momento, né? É um legado
Cada empreendimento que a gente entrega, eu penso exatamente isso. Meu Deus, isso vai ficar pro resto da vida na cidade, né? Vai mudar a paisagem pro resto da vida, a vida das pessoas que andam nessa rua, que vivem nesse bairro, né? Eu gosto de... É por isso que eu não moro em apartamento da Pernambuco, eu gosto de chamar apartamento antigo. Eu adoro apartamento Eu antigo. também gosto. Meu prédio tem 45 anos. Então, ele está lá há 45 anos, o mesmo. Uhum. Né? Mesmo que retrofite, que mude fachada, que não sei o quê, mas é uma construção de 45 anos. Mas a construção ela é feita para isso, né? Para durar no mínimo 50 anos, no mínimo. Isso. E a gente tem que pensar assim. E ainda mais quem constrói para programa social. Porque você está transformando muitas vidas. Muitas vidas. A entrega de chaves, quando você entrega uma unidade social de qualquer faixa do programa Hoje Minha Casa Minha Vida, você faz uma transformação social gigantesca, que geralmente é para uma mulher, e geralmente a mulher transforma a sociedade nessas escalas, né, mais vulneráveis. Então, a gente já trabalhou muito com Minha Casa Minha Vida. Hoje está um pouco de stand-by, mas sabe o que mais me impressionava Minha Casa Minha Vida? Tem um empreendimento nosso que são 2.050 apartamentos. Uhum. E é uma moradia fantástica. A gente está acostumada com médio, alto padrão, escolher primeiro e segundo andar, leste, poente, nascente, não sei o quê. E o cliente não queria saber qual era o apartamento. Ele só queria aprovar o crédito. Para depois ir escolher se era primeiro, se era segundo, se era terceiro. As prioridades, elas mudam. Isso me impressionava tanto. Você não quer ir lá? Não. Eu preciso saber se o meu nome vai aprovar. Se o meu crédito vai aprovar. Por isso que eu sou conselheira dessa empresa, que é Minha Casa Minha Vida, em Pelotas, e eu acho uma coisa que é belíssima, que a gente aprende muito com o mercado econômico. Quem faz acontecer com 0,5% do VGV, faz qualquer coisa. E tem gente chorando porque trabalha com 4,5%, 5,5% de VGV, vai fazer com 0,5%. Vai fazer com 1%, quando muito. Então, esse olhar do número, de você conseguir fazer acontecer, fazer a venda, fazer o processo, né, todo de cobrança, tudo. Entrega, financiamento. A gente tinha mesa aqui que fazia 100, sei lá, 150. E era desse jeito, era uma conquista. A pessoa saía com a carta de crédito, Elisa. Parecia que era não sei, era uma coisa assim, linda de ver. E a gente, a pessoa, não, depois eu vou lá para escolher minha unidade, eu vou comprar. E comprava, ou era térreo, era primeiro, ou era segundo, sei lá. Tem um vídeo que eu coloquei nas minhas redes sociais, já dizendo para você me seguir, @Elisa Diga logo. @ElisaW.Rosenthal. E a dos Mulheres Imobiliário, Mulheres Imobiliário. Mas eu coloquei um vídeo no dia que teve o anúncio do novo programa de crédito imobiliário do governo, que eu tive a oportunidade de estar nesse dia. Eu coloquei junto do anúncio um vídeo que eu vi nas redes sociais, acabei repostando, de uma mulher com um filho recebendo as chaves. É de chorar. Eu chorei já muitas vezes vendo esse vídeo, porque ela recebe as chaves, ela não consegue colocar a chave na porta de tanto que ela treme. A hora que ela abre, assim, só de lembrar já me emociono. Ela se ajoelha no chão e fala: obrigada a Deus, ninguém me tira mais daqui. Vê que coisa Então, assim, eu acho que tem uma transformação social tão grande que a gente faz, que às vezes a gente não se dá conta. Eu sentia isso, Elisa. Eu sentia isso, assim, de fazer diferença mesmo na vida das pessoas. A gente precisa ter essa liderança responsável. Porque a gente transforma muito a vida das pessoas. E o outro que a gente fez eram 1.440 apartamentos. E esse de 1.440 tinha piscina, tinha salão de festa, sabe? Era uma moradia tão incrível, assim. Incrível. Não, a gente vê a qualidade. Aqui no Sul, eles entregam a churrasqueira. Isso. A veneziana. Você fala, gente, assim, é um cuidado de uma casa que entregue, muitas vezes, com mais revestimento do que uma casa de altíssimo padrão. Porque você entregasse com nada para a pessoa vir colocar um monte de coisa depois.
Olha, um presentinho para você, Di. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada por você Adorei. ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada. Diga aí suas redes sociais. Cadê a câmera? Fale tu, pra todo mundo lhe achar. Seu LinkedIn, cheio de prêmios, seu LinkedIn, Instagram. Elisa Rosenthal. Comprem um livro dela, pessoal. Comprem Proprietária. Um Proprietária, se for falar assim, segura que eu vou lançar a nova edição. Então, compra então Degrau não quebra. Quebrado. Ou não compra depois. Minhas redes sociais, me segue no LinkedIn, Elisa Rosenthal. Instagram. Rosenthal com TH. Instagram, Elisa W. Rosenthal. Ou Mulheres do Imobiliário também nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn. E se você quiser vir para o lado business do mercado imobiliário, acesse mi2b.com.br, encontre profissionais ali, faça match de negócios, é uma rede para você conhecer profissionais, fazer negócios e se atualizar do setor. Olha aí, arrasou, anotaram tudo, pessoal. Esse MBA aqui gratuito para vocês. Então segue a gente nas redes sociais, faz seus comentários e muito obrigada, Elisa. Obrigada. Obrigada.